6 de junho de 2165. Se você estiver escutando isso, provavelmente já teremos completado a primeira etapa da nossa missão. Eu converso agora com Pedro de Lima Marques, diretor do filme Contos do Amanhã. Em primeiro lugar, Pedro, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela entrevista. Oi, eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigadão mesmo. Bacana. Bom, Pedro, Contos do Amanhã é um longa-metragem de ficção científica brasileiro, né? Só isso já é um evento e um fato a ser celebrado. Vamos começar falando sobre isso, de onde surge a vontade de realizar o projeto que a gente pode considerar ousado para os padrões do cinema brasileiro, né? Sim. Bom, a vontade de fazer o filme, a vontade de fazer cinema fantástico, no modo geral, assim, é o que me motivou a fazer cinema, assim. Eu comecei, na verdade, lá criança, ainda, tipo, 7 anos de idade, mais ou menos, eu assisti o Batman do Tim Burton, o primeiro, na sala de cinema. Eu fiquei encantado com aquilo, achei que, nossa, que universo maluco e tal, quero fazer isso, sabe? E aí eu fui caminhando, enfim, né, buscando essa carreira de cineasta e tal, sempre olhando pro cinema fantástico e com muito carinho pro cinema de ficção científica, que é o cinema que eu mais gosto, assim, é o cinema que eu assisto tudo, tá? Tem futuro, tem amanhã, tem não sei o que eu tô assistindo, sabe? Então, na hora de fazer um primeiro projeto de filme, na hora de pensar num primeiro curta-metragem, na hora de pensar no primeiro longa, foi natural, foi uma coisa assim, vou fazer um filme, tem que ter viagem no tempo, tem que ter alguma coisa desse tipo, tem que ser nessa linha, né? E o Contos do Amanhã foi um projeto que começou em 2000 dá pra dizer assim que o projeto, a história em si começou em 2004, mais ou menos, quando eu tive a primeira, comecei a escrever os primeiros contos, e eu publicava num blog, assim, com a intenção de chamar atenção ali no blog, para no futuro fazer alguns curtas-metragens. A minha ideia era fazer vários curtas chamados daí Contos do Amanhã e criar, digamos assim, uma antologia, né, de curtas. Em 2007, o projeto de curta-metragem ele cresceu, eu já tinha um projeto um pouco mais bem elaborado de curta-metragem. A gente tentou o financiamento via Funproarte, que é o Fundo Municipal de Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre. Aí a gente tentou, não conseguiu, foi reprovado, né? Disse, não, ali, não. Na época até eu lembro que assim, os avaliadores, era uma época que a avaliação ela era lida pessoalmente, assim, então eles pegavam assim, a avaliação e diziam, não, esse tipo de cinema não se faz aqui e tal, isso não é impraticável. Quase isso, né? Assim, sério, em outras palavras, mas era mais ou menos isso. E aí a gente saiu, tipo, tá, tudo bem, vamos tentar no outro ano. A gente tentou no outro ano, 2009, a gente tentou 2010, a gente tentou 2011, a gente tentou 2012. Em 2013, o projeto foi crescendo, eu tinha várias histórias e tal, e eu pensei, quer saber, a gente vai receber um não de novo, então eu vou fazer um projeto de longa-metragem. Então eu tenho história aqui, vou fazer um longa-metragem. Aí escrevi e a gente ganhou. E aí começamos a rodar ali em 2014, 2015, 2016. E em 2017 a gente em 2016 ainda a gente começou a montagem e a composição da trilha sonora. Em 2017 a gente começou a pós-produção dos efeitos, né, a pós-produção, os efeitos visuais. E 2018, 2019, final de 2019 que a gente concluiu o filme, né? Nesse meio do caminho eu acabei montando uma empresa de efeitos visuais com o intuito de viabilizar os efeitos que eu tinha imaginado, né? Eu trabalho com supervisão de efeitos visuais já há bastante tempo, supervisão de pós-produção para cinema, conteúdos, para outros conteúdos de TV. E aí toda aquela bagagem ali eu fui utilizando no filme, né? Então foi mais ou menos assim a nossa trajetória, né, digamos assim. Bacana. Bom, você falou que escrevia os contos para um blog. Só uma curiosidade, está no ar ainda? Não, eu tirei, há muito tempo eu tirei porque ninguém acessava. O meu blog se chamava Textos Invisíveis e não tinha muito acesso na época. E aí, mas era aquela época que todo mundo tinha um blog, acabava todo mundo escrevendo alguma coisa e tal. Eu mantinha ali e tal, até tinha uma galera que lia e tal, mas depois eu tirei, assim, não mantive mais, né? Mas a motivação começou ali, né? A ideia de querer contar uma história desse tipo foi mais ou menos ali que eu comecei a desenhar isso, né?
Legal. Bom, você falou bastante sobre os momentos anteriores à realização. Eu queria saber como que é dirigir mesmo, né? Dirigir um longa-metragem sci-fi no Brasil. Fazer cinema aqui já é difícil. Eu queria saber se teve alguma dificuldade específica que você enfrentou pelo caráter do projeto, né? De ser uma ficção científica. Durante a realização, teve algum entrave, alguma coisa, algum desafio a mais? Assim, bom, dirigir é sempre um trabalho muito difícil, né? Assim, eu já tinha uma trajetória de direção de programas de TV, de comerciais, de publicidade, né? Eu venho também da publicidade na parte de direção e tal. Então eu já tinha feito vários trabalhos, né, de direção e, claro, um longa-metragem ele tem um peso muito maior porque tu fica muito tempo, né, empenhado naquele projeto. Um programa de TV, às vezes a gente fazia um programa de TV, ele era praticamente ao vivo, então era bem mais rápido de executar. Um comercial, tu tem ali algumas diárias, tu te envolve naquele projeto por um mês. Um longa-metragem são 10 anos, tu te envolve 40, 50 diárias, né? Tu tem um envolvimento muito grande. Então, por si só, tem uma dificuldade, um desafio muito grande, né? Na direção. No caso do Contos, tem uma questão específica, assim, que é de ser um filme de ficção científica. Então, o que acontece? Tu tem que convencer as pessoas de que aquilo ali é possível. Tu tem que colocar toda a equipe, né, mergulhar de cabeça naquilo e dizer, olha só, a gente vai conseguir fazer um filme. Esse filme, ele é muito louco, mas ele tem várias coisas legais e a gente vai conseguir fazer ele. Então, a maior dificuldade é, de fato, conseguir fazer com que a equipe, né, inteira e o elenco acreditem naquilo que tu está visualizando. Com isso, eu pude contar com uma equipe maravilhosa, que é uma galera que me acompanha há bastante tempo. Então, todo mundo apostou muito, o elenco apostou muito, sabe? Isso foi bem legal, assim. Mas é uma das maiores dificuldades, principalmente no momento que a gente estava trabalhando com fundo croma, que era assim, tipo, nossa, ninguém tinha trabalhado com isso antes, sabe? Aqui na região, assim, nesse nível, nesse porte. E aí era aquilo assim, tu via que tinha uma certa desconfiança, do tipo, mas será que vai acontecer mesmo? Será que tem alguma coisa ali? Eu dizia, não, a gente tá olhando pra lá, tem a cidade, a gente tá olhando pra lá, agora tá passando aqui, tem uma cena com o Jefferson, que a gente gravou no meio de umas ruínas e tal, e aí eu tinha que gritar pra ele, agora tá passando a nave, e fazer o barulho e tal, e ele virava e ficava olhando a nave, sabe? Na hora eu lembro que ele falou pra mim assim, olha, eu tô confiando em ti, tá? Eu disse assim, não, tudo bem, acredita que vai ter uma nave ali depois, sabe? Então, é esse tipo de coisa, assim, que te exige muito, né? Exige muito porque não são coisas que até então estão na tua cabeça, né? Estão ali na cabeça da equipe e tal, então essa dificuldade é muito grande. Fora uma outra questão que é, particularmente no Contos, que assim, é um filme que, apesar de não ter nenhum plano com efeitos muito diferentes ou com técnicas novas, são todas técnicas já relativamente antigas, né? Chroma, 3D, matte painting, enfim, tem um monte de coisa ali que são técnicas que já são utilizadas há bastante tempo. A grande questão do Contos é que a escala foi ampliada. Então, assim, na maior parte dos filmes, até os filmes que eu já tinha feito, tu tinha ali 30, 40 planos com alguma manipulação digital. 100 planos era um negócio, nossa, é um grande filme com muitos efeitos visuais. O Contos, ele passou da barreira de 400 planos, sabe? A gente chegou num tamanho, né, de número de planos muito grande, que é quase 500 se for contar ali todos os retoques, todos os cleanups, todas as partes que a gente apagou alguma coisa, que a gente incluiu alguma coisa que não estava no cenário. Tem muito efeito no filme que são efeitos invisíveis, são efeitos que não é para realmente notar, né? Que é assim, tipo, apagar ar-condicionado do quarto, sabe? Incluir a tela do computador, enfim, várias coisas que não estavam ali, né? Inclusive coisas da arte e tal que a gente acabou inserindo. Então, o grande diferencial, além disso, de dirigir o elenco, dirigir a equipe e tal, fazer com que eles acreditassem nesse universo, era também dar conta dessa escala, do tamanho do projeto, né? Aham. Assim, Nossa, eu imagino o trabalho que vocês tiveram, né? E, bom, eu posso dizer por mim que
eu fiquei convencido pelos efeitos, viu? Eu não reparei em nenhum momento que você escondeu o ar-condicionado. Que bom, Foi que muito bom. bom o resultado. Fico feliz, fico feliz. Queria saber também, ainda falando da realização do filme, né? A gente falou agora de dificuldades, desafios. Queria saber de você agora de momentos em que você falou: caramba, sou muito grato por isso aqui, que bom que deu certo. Tem um momento assim que você fala: poxa, bacana, consegui o que eu queria. Pô, na verdade, eu confesso que é o tempo todo, né? Assim, eu tô o tempo todo muito grato, muito feliz, assim, porque além de ser um projeto que eu tenho a sensação de que eu me preparei a vida toda para fazer ele, para ser, digamos, um projeto que inicia uma carreira. Claro, eu quero agora fazer muitos outros filmes, mas assim, eu me preparei muito para chegar nesse filme e para propor algo diferente, sabe? E eu consegui chegar num resultado que eu particularmente gosto muito, sabe? Gosto muito mesmo. Eu sou o primeiro fã do filme, assim. Eu gosto do resultado, sabe? Eu sei que às vezes até cineastas são, às vezes são meio tímidos, dizer, ficou bom, tanto isso aqui. Não, eu gosto muito mesmo. Eu fiquei realmente feliz com o resultado, sabe? Eu acho que ali tem uma proposta, ali tem um trabalho bacana. E eu acho que todo mundo que estava no filme apostou muito e conseguiu colocar um resultado, uma entrega muito grande no filme, sabe? Então, eu sou, pô, grato o tempo todo, assim, pela equipe, por todas as pessoas que acreditaram muito no projeto, né? E isso, assim, não tem nem palavras, na verdade, para dizer o quão agradecido eu sou, sabe? Que Mesmo. bacana, muito bom, legal ouvir isso. É, olha só, Pedro, não dá para a gente falar do Contos do Amanhã sem falar das suas referências, né? Matrix provavelmente é a primeira que salta aos olhos quando a gente está assistindo, né? E acredito que o público com certeza vai identificar outras. Diz para a gente quais são as principais referências que você trouxe para o filme e quais são aquelas mais difíceis de serem identificadas, mas que estão ali no filme também. Bom, como tu falou, assim, Matrix, eu sou muito fã de Matrix, sou muito fã de Cidade das Sombras, que é um outro filme que antecede Matrix e que na época, assim, eu virei fã do Matrix, na verdade, no Matrix Reloaded. Eu É gosto mesmo? muito do filme. Eu gosto muito. Olha, Eu sou tão fã do Matrix que eu defendo o Reloaded e o Revolutions até hoje. E legal. eu acho muito bons, assim. E eu gostei muito do primeiro, claro, mas eu já tinha visto Cidade das Sombras e eu tinha ficado, assim, encantado com aquele filme. E quando eu vi o Matrix, eu disse, legal, mas é meio Cidade das Sombras, né? Tipo, eu ficava nessa, tipo, bom, é meio parecido. Outro filme que eu gosto muito e que é uma referência muito grande também pra mim, não só no Contos, mas enquanto filme, é o Vanilla Sky também, que é um filme que eu gosto muito, né? Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, por exemplo, é outro filme que eu gosto bastante, né? Ghost in the Shell é um filme da animação, né? É um filme que a primeira vez que eu assisti eu fiquei assim muito impactado, né? Muito impactado. Eu fiquei horas pensando no filme, assim, até hoje é um filme que eu revisito. Akira é outro que eu também assisti e apesar de não acompanhar tanto a animação japonesa, foi um filme que me chocou muito, assim, sabe? De transformar e de pensar assim, pô, existem caminhos diferentes aqui, porque eu acho que uma coisa que eu tentei fazer no Contos, assim, é propor um caminho diferente no sentido de ficção científica, pensar assim, bom, já existe uma tradição cinematográfica norte-americana de ficção científica, já existe uma tradição, digamos, europeia de ficção científica, né? Tem alguns caminhos ali e eu queria pensar em algo diferente, sabe? Eu queria pensar, bom, eu acho que a gente pode tentar alguma coisa diferente aqui, eu acho que a gente pode tentar trazer um pouco para nossa pro latino e, sabe, e conseguir introduzir alguma coisa diferente. E aí, no cinema japonês, na animação japonesa, principalmente, eu fui pegando algumas referências ali de coisas que eu acho que são interessantes e que tem um caminho possível, sabe? Diferente que a gente pode trabalhar, assim, foi uma referência grande também. Mas, além disso, assim, como eu comentei antes, eu sou fã de ficção científica, então, assim, tudo que tem futuro, amanhã, no nome,
né? Exterminador do Futuro, tem referência do Exterminador do Futuro. Tem ali algumas coisinhas ali que eu botei que, tipo, isso aqui é minha homenagem, sabe? Isso aqui é homenagem e tal. Claro que tem, né? Sempre tem ali, mas é isso, assim, Massa. basicamente. Não, e tem enquanto você estava falando, eu lembrei de uma frase sua que está no material de divulgação do filme, que você fala: nós podemos criar mundos novos, né? E que isso não é um monopólio do estrangeiro, né? Do cinema feito em Hollywood e outros países. Bacana demais isso, cara. E eu acho que o seu filme vem justamente para mostrar que é possível, né? É claro que a gente tem outros exemplos de ficções científicas no Brasil, nos curtas-metragens, né, mais recentemente, tem muita coisa bacana, a gente acompanha nos festivais de cinema fantástico, temos clássicos também, né, filmes aí que são memoráveis, mas como no início, né, da nossa conversa aqui eu falei, é algo a ser celebrado mesmo, a gente ter o lançamento de um longa, né, nesse momento da pandemia, né, que os cinemas estão retomando, tem poucas coisas estreando, assim, um longa brasileiro, sci-fi, cara, é realmente muito legal mesmo, e trazer isso para o Brasil, né, tentar Sim. colocar, né, a nossa cultura, a nossa realidade ali, no meio dessas referências todas que vêm de filmes que a gente assiste, aí, né, a gente que gosta de ficção científica, de cinema fantástico, né? É o que a gente acompanha no geral, né? Que é o que nos domina, nos rodeia, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que eu acho que a gente, a primeira coisa que acontece, assim, às vezes, com o público que não está acostumado com o cinema fantástico brasileiro, com o cinema de ficção científica brasileiro, é olhar e dizer assim, não, mas o que é isso? Filme de ficção científica. A gente faz isso aqui, sabe? Né? Tem um estranhamento, assim, porque o filme ele é exótico para nossa região, né? Parece assim um filme. O próprio Contos do Amanhã é um filme que eu fiquei sabendo depois da estreia, inclusive, que era que o filme estreou no Festival de Cinema de Gramado no ano passado, né? E aí eu fiquei sabendo que o Contos do Amanhã era o primeiro filme realizado no Rio Grande do Sul, o primeiro longa-metragem de ficção científica realizado no Rio Grande do Sul. E aí eu fiquei, em choque, eu disse, claro, tem vários curtas, tem vários outros filmes, mas longa-metragem de ficção científica era o primeiro. E aí isso tem um estranhamento, assim, né? Óbvio, porque ninguém viu, né? Ninguém viu algo do tipo, sabe? Então, claro que vai ter um choque, né, no primeiro momento. Principalmente falando de região, né? Falando tipo assim, do estado. Mas no Brasil também é a mesma coisa, sabe? De uma forma mais ampla. Então, e eu acho que a gente tem que romper essas barreiras, né? Eu acho que a gente tem que sim dizer, é possível sim, a gente pode fazer, a gente pode criar isso, a gente não depende exclusivamente de tecnologias super avançadas, a gente não depende de um capital gigantesco de recursos, a gente depende de capital assim como depende para fazer qualquer outro filme. Mas não, a gente pode pensar em criar outros mundos, e a gente pode ampliar a ideia de possibilidades para nós, né? Porque senão fica uma coisa assim também, parece que só o estrangeiro pode pensar em possibilidades de futuro para todo mundo, sabe? A gente fica meio que ali, meio que como é que eu vou dizer, dependendo do que digamos, o norte-americano vai pensar sobre o futuro, né? Enfim, eu acho que a gente pode pensar e colaborar também nesse sentido, sabe? De visões de mundo, né? E, Sim. enfim, então é mais ou menos por aí, assim. Massa, legal. Eu gostei também no filme das referências culturais, né? Não só os cartazes das bandas, dos filmes, mas também do Jefferson usar, por exemplo, o Winamp para ouvir música no computador, né? E os áudios que ele recebe lá do futuro. A coisa da internet de escada também, né? O barulho da conexão, são elementos que quem viveu aquela época reconhece na hora, e que aproximam a gente do filme também, né? Como é que foi a pesquisa aí para poder compor esse cenário, né? Nostálgico, de certo modo? Sim. Bom, durante o processo de criação do Contos da Manhã, eu tinha várias histórias. Eu costumo dizer que o Contos da Manhã é a apresentação de um universo
Então eu tô com esse filme apresentando esse universo, então eu apresento personagens, apresento conflitos, várias histórias não são resolvidas ali, elas estão ali, né, dentro desse universo, mas o Jefferson é o personagem, é o nosso protagonista, é o personagem que a gente acompanha desde o início. No momento de criação, eu queria trazer um pouco, eu queria criar essa conexão com o passado, e eu pensei, não, eu queria um adolescente, né, vivendo ali coisas cotidianas e tal, e eu pensei, bom, eu vou pegar um personagem de um ambiente onde eu estava familiarizado, né? Não adiantava eu pensar num adolescente de hoje, porque eu não sei como é que eles falam, eu não sei o que, sabe, assim, eu tenho uma distância muito grande nesse sentido, né? Ainda que, não é tanto, mas assim, eu tenho uma certa distância. E eu pensei, não, eu vou pegar um adolescente de quando eu era adolescente, né? Então, assim, eu tinha 16 anos em 99, eu usava o Winamp, eu conectava na internet, sabe? E, meus amigos, eles falavam daquele jeito, assim, então tá tudo ali, sabe? Assim, a minha adolescência tá ali. Eu estudei naquele colégio, sabe? Ah, legal. Eu estudei naquela sala, sabe? Então, assim, tem muita coisa que tá ali que a referência veio daí, sabe? Veio da minha vivência, né? Então, e aí foi fácil nesse sentido de pegar essas referências, porque pra mim era o dia a dia, né? Eu tava ali, tipo, eu baixava música, ficava a noite inteira pra baixar uma música, né? E às vezes dava errado, às vezes baixava uma música que não tinha nada a ver, e aí então, esse tipo de coisa, assim, né? O Winamp, a conexão, tipo, às vezes, vou conectar a internet aqui rapidinho só pra ver o negócio, sabe? E aí tua mãe pega o telefone e, que isso, né? Tá usando a internet, não pode essa hora e tal. Então esse tipo de coisa foi da minha vivência, né? É dali que eu busquei, assim. Sim, sim. E achar esses objetos todos ali, os computadores e tudo, foi complicado? Até que foi fácil encontrar. Foi mais complicado do que eu imaginei, na verdade. Porque quando eu pensei, tipo, a gente vai achar fácil, claro. Pô, esses computadores aí, faz o quê? 4, 5 anos que a gente estava usando, nem isso. Aham. E não, foi bem difícil. Foi super difícil achar os computadores, foi difícil achar. Tem um telefone que o Jefferson pega uma hora, que é um telefone transparente. Ah, é. Que foi super difícil de achar aquele telefone e eu tinha um certo preciosismo de não, eu quero que seja aquele telefone, porque eu quero ver que tá tocando, sabe? E aí foi super difícil, foi super difícil. Teve uma coisa também na arte que foi difícil, assim, na parte do figurino, muitas das roupas foram difíceis de achar, e a gente teve que fazer as roupas, porque como é uma questão de moda, muda, né? Então o corte é diferente, sabe? Então a gente teve que mandar fazer calça, a gente teve que catar o tênis, que não tinha tal tênis. São coisas que tu não percebe porque tá tudo ali, claro, né, incorporado no filme, mas que deram um baita trabalho, sabe? Assim, foi bem difícil assim, de conseguir, Legal. né? E o Não quarto tá. do Jefferson, foi todo criado ali, né? Todos os elementos a gente teve que ir atrás, catar e colocar dentro do quarto. Aham. Tem o Super Nintendo ali também, né? Tem o Super Nintendo. É. Que tava funcionando, tava funcionando. Pô, não, eu tenho um Atari aqui, cara, que funciona até hoje perfeitamente. Pô, isso é Mas relíquia, é relíquia. são coisas que não estão tão distantes, né? Igual você falou, parece que foi ontem, né? E quando você vai procurar, às vezes é difícil mesmo, eu imagino. Acho que para quem viveu, isso ainda está muito presente na memória, né? Mas quando a gente vai atrás, a gente vê que não, enfim, já foi vencido pela aquela obsolescência programada, tu já não acha mais, é bem complicado, assim, às vezes. Bom, Pedro, para a gente finalizar, onde as pessoas podem ver os seus demais trabalhos e diz também o que vem por aí, né? Já tem novos projetos aí pela frente? Tem. Bom, a minha produtora é a Bactéria Filmes. Dá para acessar o site bacteriafilmes.com. Lá a gente tenta atualizar, né, com o nosso catálogo, todos os projetos que estão, não só os projetos já prontos, como os projetos em produção, os projetos em desenvolvimento, né? Atualmente, além do Contos, eu tô fazendo a direção geral de uma série em animação chamada Pequenos Crononautas, que são de jovens viajantes no tempo, que voltam para momentos específicos da história para resolver conflitos.
E a criação é da Mariane Ferreira e do Rodolfo Castilhos e Gautier Lee, que são os criadores. Eu faço a direção geral dessa animação. Também estou finalizando um longa-metragem doc, agora, que eu acredito que o ano que vem a gente já começa a botar em festivais, que se chama Possível Arte do Futuro. Tem ainda mais um longa-metragem em animação para o ano que vem, que eu começo a pré-produção, acredito que até o segundo semestre, ali, mais ou menos. E estou desenvolvendo outros projetos também para em seguida já rodar, assim, né? A minha ideia é já engatar logo em seguida um outro filme de ficção científica, obviamente, logo em seguida, né? Acredito que em 2023 a gente consiga já começar a gravar, né? Massa. E também tem uma coisa que, assim, sempre me perguntam se o Contos vai ter uma continuação, porque, enfim, como eu falei, é a apresentação de um universo, né? É a apresentação desse universo. E a ideia é, sim, continuar, né? Existe já ali projeto de série e um projeto de continuação do filme. A gente está, inclusive, já em negociação já com distribuidora internacional e tal, para pensar essa continuação. Mas, por enquanto, é o que eu posso falar. Cheio de mistérios. E além da Bactéria Filmes, você tem a Forno FX, ou FX. Isso. Eu chamo de FX, mas FX também funciona. A Forno, ela é uma empresa que, dentro da Bactéria Filmes, a Bactéria Filmes tem uns 15 anos já. Dentro da Bactéria Filmes, eu trabalhei muito com pós-produção para outras produtoras. E a gente tinha um núcleo ali de efeitos visuais, de pós-produção. Esse núcleo cresceu e em 2016 eu resolvi dizer, não, agora é uma outra empresa, um outro CNPJ, vamos realmente trabalhar, né, focado em prestação de serviços de efeitos visuais para filmes e séries. A gente começou ali em 2016, junto com Contos, praticamente, e já fez vários filmes, séries, e enfim. Ali, eu acabei de finalizar agora a pós-produção de cinemáticas para um jogo de videogame, que é todo um Esquadrão 51, o nome do jogo, que ele tem toda uma estética de filme sci-fi dos anos 50, 60, então ele é todo PB e tal, tem um clima bem legal, com naves e aviões e tudo mais. E a gente acabou de finalizar todos os efeitos, né? Ficaram prontos agora há pouco. Ele deve ser lançado ano que vem, o jogo, né? E tem vários outros projetos que a gente está tocando aí também, né, juntos. Massa. Legal. E aí também dá para acompanhar via fornofx.com.br e suas respectivas redes sociais, né, também ali, Instagram, Facebook, né, dá para acompanhar, né, o que a gente está fazendo. A gente tenta publicar o tempo todo, mas é difícil, né? Não dá tempo. É um mundo muito maluco. É muita informação, muita coisa. Demais. Bacana. Bom, eu conversei aqui com o Pedro de Lima Marques, diretor do filme Contos do Amanhã, ficção científica brasileira, que estreia nos cinemas, e perto da comemoração do Dia da Ficção Científica, né, celebrada em 11 de dezembro. O filme entra em cartaz em 9 de dezembro. Pedro, o filme chega no streaming depois também, né? Sim, acredito que depois, eu não tenho as datas disso, mas logo em seguida a ideia é o lançamento no streaming, o lançamento, né, nas plataformas e tal. Eu não sei agora de cabeça as datas, mas acredito que ali pelo ano que vem, ali, logo nos primeiros meses, mais ou menos, ele já entra nesse circuito também. Massa. Mas quem puder aí, veja no cinema, prestigie, né, o cinema brasileiro. E é bem importante assistir no cinema, bem importante mesmo. Sim. E só lembrando, né, pessoal, usando máscara, quem não se vacinou ainda, trata logo de vacinar, né, tome todos os cuidados possíveis, né, a pandemia não acabou, mas, tendo a possibilidade, vá ao cinema e prestigie, principalmente os filmes nacionais. Isso aí, maravilha, coisa boa. Parabéns, viu, Pedro? Muito obrigado pela entrevista e sucesso. Eu que agradeço. No filme. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela oportunidade, Renato. Muito obrigado mesmo. Massa, valeu, um abraço. Abraço. Você é o único que pode salvá-los. Isso não faz sentido, né? Não. Definitivamente